Agora são 12 horas e 42 minutos. Uma escola de idiomas na 203 Norte pegou fogo nesta madrugada. As chamas atingiram outros comércios da quadra. Foram mais de 2 horas para controlar o incêndio. No vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, dá para ver a intensidade das chamas. Parte do forro desabou durante o incêndio que começou nesta madrugada. Não havia ninguém no prédio. Uma equipe formada por 40 militares trabalhou para impedir mais estragos. Nesta manhã, os bombeiros disseram que o incêndio começou no térreo de uma escola de idiomas e se alastrou rapidamente para outras salas. Trata-se de uma loja com bastante material inflamável, plásticos, parafina, ceras e muito fechada, vidro, bastante material com papel também. Então o fogo se alastrou lá dentro. Quando nós chegamos, ele já estava praticamente em todo o ambiente. Os trabalhos prosseguiram na manhã desta segunda-feira, quando finalmente as chamas foram controladas. Agora os bombeiros fizeram rescaldo para saber o tamanho da área atingida. Todo o serviço foi acompanhado pelo dono de uma das lojas atingidas pelo fogo. Ele disse que lá vendia utensílios domésticos e que foi construída há 16 anos. Conta ainda que espera que o local seja liberado para começar a reconstruir a unidade. Perdeu tudo, infelizmente. Sabe calcular o prejuízo? Não, se Deus quiser nós vamos reerguer e abrir uma Cristal Presentes mais moderna ainda, se Deus quiser. Apesar do estrago, os bombeiros disseram que a estrutura não está comprometida e descarta risco de desabamento. O laudo sobre as causas do incêndio deve sair em 30 dias. É prejuízo grande, né? E vence hoje a segunda parcela do IPTU 2016. No DF, há cerca de 900 mil imóveis tributáveis. Este ano, o governo de Brasília espera arrecadar até dezembro 732 milhões com o imposto. A segunda via pode ser emitida no site, anote aí, www.fazenda.df.gov.br. E o atraso gera multa de 5% sobre o valor. Câmara dos Deputados em semana decisiva. Uma reunião da mesa diretora hoje à tarde vai decidir se a eleição é quarta ou quinta. Por enquanto, o presidente interino, Waldir Maranhão, insiste em manter a disputa para o último dia antes do recesso branco. Mas, se tratando de Maranhão, tudo pode mudar, não é mesmo? E quem tem esses detalhes é exatamente a Isabel. Voltamos a falar com ela. Isabel, quantos candidatos oficiais temos até agora? Porque o que tem de gente querendo sentar nessa cadeira não é brincadeira não, né? É verdade, viu, Renata? Lá no Congresso Nacional se fala em 15 candidatos para essa disputa que, como você falou, ainda não tem data definida. 15 candidatos, mas oficialmente apenas 5 candidatos e nenhum deles com apoio aí da maior parte dos deputados. Lembrando que Rogério Rosso é tido como nome forte. Hoje mesmo ele já declarou que pode ser um dos candidatos aí nessa disputa, caso ele seja um nome de consenso. Mas, por enquanto, 5 candidatos, desses 15, se fala que pelo menos 6 seriam do próprio PMDB e um total de 8 aí da base aliada. Agora, a data continua sem consenso, viu? Ela tem mudado aí dia após dia. Waldir Maranhão hoje reafirmou que a data será mesmo a próxima quinta-feira à tarde, o penúltimo dia aí antes do recesso branco, mas ontem mesmo, menos de 24 horas atrás, ele falou que poderia ser na quarta. Então, para vocês terem uma ideia de como as discussões estão se dando por lá. Hoje a gente tem uma reunião, agora à tarde, entre a mesa diretora e líderes partidários para que a gente possa, enfim, chegar a uma decisão, a uma data definitiva sobre o dia do pleito. Lembrando que líderes partidários, na semana passada, chegaram a se reunir e a derrubar essa determinação de Waldir Maranhão de fazer o pleito na quinta-feira, chegaram a antecipar a votação para terça-feira. E na terça-feira tem um problema aí relacionado ao deputado afastado Eduardo Cunha. A Comissão de Constituição e Justiça marcou justamente para terça-feira, no mesmo horário que seria a sessão lá no plenário para fazer a votação, a análise do recurso de Eduardo Cunha lá na CCJ. Portanto, até mesmo a situação de Cunha está associada aí à questão das eleições, se vai ter, se não vai ter a votação da perda de mandato ou não do deputado Eduardo Cunha.
Cunha, tudo isso está relacionado e pode ser também que fique para agosto. Agora, lembrando, são 15 candidatos aí, é o que se fala pelo menos, porque eles estão interessados em ter protagonismo e também estão de olho nos benefícios de ser um presidente da Câmara dos Deputados, mesmo que seja um mandato curtinho, um mandato aí tampão, como se diz. Eles estão de olho na residência oficial, no jatinho, nos 2 carros disponíveis, na verba aí de 4 milhões de reais, pouco mais de 4 milhões de reais disponível por ano ao presidente da casa. Então, tudo isso também entra na disputa, Renata. Isabel, muito obrigada. Realmente são muitas as regalias que certamente deveriam ser cortadas, né, Sérgio? Queria ver com você o seguinte, 5 candidatos só do PMDB. O governo que queria aí um nome de consenso, pelo visto, está difícil, né? Está difícil chegar a um nome de consenso, né, Renata? Agora, o que chama a atenção mais ainda, eu vou voltar a esse assunto, é o seguinte, a história de que os líderes, os próprios líderes, resolveram, na semana passada, antecipar a eleição para essa terça-feira. Ou seja, isso significa o quê? Significa que Eduardo Cunha ainda não é cachorro morto, gente. Significa que Eduardo Cunha ainda tem poder, ainda controla muitos votos, porque antecipar a eleição para terça-feira, a eleição do novo presidente da Câmara para esse mandato tampão, significa praticamente acabar com a chance da Comissão de Constituição e Justiça votar nessa terça-feira, ou seja, amanhã, o relatório do relator Ronaldo Fonseca, que recomendava que a votação no Conselho de Ética fosse refeita. Só a votação do relatório que recomendou a cassação de Eduardo Cunha fosse refeita pelo painel eletrônico, porque lá no Conselho de Ética essa votação tinha acontecido por voto nominal. Cada um dos membros do Conselho foi ao microfone falar como votava. Então, essa decisão dos líderes da semana passada, que pode cair hoje, mas ela foi tomada muito em benefício de Eduardo Cunha, porque marcando a eleição para o mesmo dia da reunião da Comissão de Justiça, o que ia acontecer? Começava a Comissão de Justiça, na hora de começar a reunião no plenário, todas as comissões têm que parar os trabalhos. Isso só iria beneficiar Eduardo Cunha, que teria então mais algumas semanas até agosto, quando voltar do recesso branco, aí sim que a Câmara e a Comissão de Justiça resolveriam a vida dele. Agora, você tem razão, Renata, está difícil, o governo queria um consenso, só o próprio partido do presidente da República, Michel Temer, já tem 5 candidatos para esse mandato tampão aí de 6 meses, é muita coisa, mas o que a gente no fim vai ver é o seguinte: o candidato oficial, o candidato do Palácio do Planalto, vai ser aquele que tiver apoio do Centrão, conjunto de partidos médios e pequenos que tem mais da metade dos votos na Câmara dos Deputados. E o que o governo precisa nesse momento? Precisa de um presidente alinhado com o Palácio do Planalto para poder dar celeridade nas matérias que forem pautadas de interesse do governo, principalmente de retomada da economia. Renata. É isso. E olha, estamos na época de festas julinas e tem muito arraial ainda tomando conta da capital. Mas a nossa reportagem encontrou um grupo diferente, usando patins. Os dançarinos mostram que tem forró e muito equilíbrio nos pés. Alguém aí já viu quadrilha sobre rodas? É isso mesmo, essa turma resolveu inovar e colocar um pouco mais de velocidade na dança. Com patins, comandados pelo Henrique, os dançarinos fazem passos precisos e surpreendem. No ano passado eu vi uma quadrilha sobre patins inline do pessoal do Asas de Brasília. E aí eu achei legal a ideia, né? E aí eu trouxe essa ideia para eles, para a gente poder até disseminar tanta patinação artística e trazer essa parte cultural nossa, né, para as rodinhas. E deu certo, mesmo quem aprendeu a andar de patins há pouco tempo já consegue fazer bonito e ainda se garantem para as apresentações. Tem muita gente que vai passar vergonha, mas eu não vou não. A sintonia com o par é importante também e a Luziene entende disso. Dança como uma profissional. Ela sabe que as coreografias exigem bem mais esforço do que simplesmente andar de patins. Dançar precisa assim, de mais uma técnica, você precisa prestar mais atenção no que você está fazendo, assim. Dançar é mais difícil.
E para quem gosta de patinação, também não é nada impossível evoluir para algo mais artístico. Henrique diz que qualquer tipo de coreografia pode ser feita com equipamento e que fica bonito, fica, viu? A patinação artística, ela te dá muita liberdade de movimento e de expressão, né? Então você consegue trazer para as rodas música, dança, teatro, então você consegue interpretar bastante.